Sonhar é crer que Deus fará tudo mesmo que a gente não saiba como acontecerá. Sonhar é crer que Deus fará tudo na gente, seremos a semente do amanhã. E então nascerá um novo dia, um mundo novo vem do coração. E então haverá uma nova terra, após vencer a guerra, pisaremos com firmeza o nosso chão. Meu nome é Jaqueline Rodrigues, eu tenho 20 anos, eu faço parte do MUI Guarapuava, no Paraná, e atualmente eu faço intercâmbio na Alemanha. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha caminhada para vocês até chegar aqui. E, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu não sonhava estar aqui agora, que o sonho de intercâmbio ele estava bem apagado no meu coração. E foi aí que Deus começou a colocar várias pessoas no meu caminho que começaram a reacender realmente a vontade de ir fazer o intercâmbio, de vir para a Alemanha. E foi aí que eu resolvi fazer a inscrição. Mas confesso que quando começou a chegar as aprovações, que quando estava na hora de decidir se eu vinha para o intercâmbio, se eu vinha aqui para a Alemanha ou não, eu já não sabia mais o que fazer, porque eu não sabia se eu estava preparada para ficar um ano longe da minha família, um ano longe dos meus amigos, em um lugar totalmente diferente, com pessoas diferentes. E foi aí que eu resolvi ir para o ERUR, e eu fui realmente para o ERUR procurando uma resposta, se era da vontade de Deus que eu viesse para o intercâmbio ou não. E foi no ERUR que eu conheci a Carol, que eu conheci a Comissão de Gente, e que eu vi vários jovens, não só no Brasil, mas em vários outros países, compartilhando do mesmo sonho. E foi aí que eu senti realmente que eu deveria também levar esse sonho para outras pessoas, e que eu senti que realmente eu deveria fazer esse intercâmbio. E então, um recado que eu gostaria de deixar para vocês é que, se assim como eu, você tem vontade de um intercâmbio, mas tem uma insegurança, tem um medo, em primeiro lugar, Deus nos capacita e Ele nos coloca pessoas que facilitam a nossa jornada até aqui. Tem momentos difíceis, mas aqui eu me sinto muito mais perto de Deus, porque nos momentos difíceis é com Ele que eu me encontro, é com Ele que eu converso, é Ele que deixa a minha vida mais leve, que facilita toda a minha caminhada aqui. E tem uma frase que está me acompanhando desde início desse intercâmbio que diz o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela fala assim: enumere os benefícios de Deus em sua vida e você verá que nunca caminhou sem a providência divina. E isso é bem marcante na minha vida, porque eu nem sonhava estar aqui agora. E isso nos mostra como Deus é bom, como Ele prepara, como Ele nos guia. Então, eu queria falar para vocês que acima do seu sonho, acima do nosso sonho, de qualquer sonho, desejo que a gente tenha, que a gente coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Que Ele tenha um projeto de vida para cada um de nós. E que a gente possa levar Deus em qualquer lugar que a gente esteja, que a gente possa evangelizar, que a gente possa levar esse sonho para várias outras pessoas. Então, esse eu gostaria de falar para vocês. E, então, até 2015. Luquinhas, beijo. Tchau, tchau. Oi, gente, meu nome é Laurice, eu sou do MUI Diamantina e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o meu sonho, esse sonho de amor que eu tenho, que é realmente para o mundo. E eu vou dar uma passada geral em tudo que aconteceu até onde que eu tô aqui hoje, né, que eu tô fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, e pra vocês verem como que isso veio no meu coração, como é que Deus veio confirmando as coisas pra mim. Então, em junho de 2013, eu entrei para esse processo de Ciência Sem Fronteiras e eu não colocava muita fé, mas eu queria muito, muito, muito vir fazer intercâmbio. Então eu fui para a missa, ajoelhei lá na igreja e falei para Deus, falei, meu Deus, eu quero muito fazer esse intercâmbio. Se for que seja bom para mim, que seja feita a sua vontade, eu coloco nas tuas mãos. E eu entreguei esse sonho nas mãos de Deus. E eu não sabia que Ele queria alguma coisa de mim também. Não em troca, né? Porque Deus dá tudo pra gente. Mas Ele queria muito mais do que aquilo que eu tava só sonhando. Porque Deus sempre quer mais pra gente. Então, logo depois que eu me inscrevi nesse processo do Ciência Sem Fronteiras, eu fui pra Jornada Mundial da Juventude. E não sei se vocês lembram, a grande frase da jornada era ir de fazer discípulos entre todas as nações.
E aquilo ficou preso no meu coração, sabe? Eu fiquei com aquilo mesmo guardado. E eu fiquei pensando, nossa, eu queria ir fazer o intercâmbio, eu queria levar o amor comigo, mas eu sou tão pequena, isso nunca vai dar certo. E eu deixei um pouco pra lá. Aí um belo dia eu tava na minha casa e eu vi no site do Moore o testemunho do André falando do sonho de amor na Itália. Que ele tinha conhecido o rapaz e tudo, e que o rapaz tinha levado o Moore pra Itália. Falei, gente, era isso que eu precisava ver, sabe? Pra ver que uma coisinha que eu fizesse, meu coração aberto, ia fazer a diferença. Então eu comecei a rezar pelo aquilo, sabe? Comecei a entregar aquilo pra Deus. Meu Deus, se você quer isso pra minha vida, então vamos lá, vamos fazer. Mas eu mesmo assim me achava muito pequena e sou teimosa, precisava de mais confirmações. Aí veio, em novembro de 2013, veio o Erur. O Erur Sudeste foi um encontro que a gente fez lá em São João del Rei. E eu tava com esse sonho já dentro de mim, né? E quando chegou lá, teve a apresentação da comissão Indigentes, que é essa comissão aí que vocês estão no stand, para levar o sonho para o mundo, de aproveitar essa situação de intercâmbio para levar o Moore junto na mala. E quando Carol falou lá da comissão Indigentes, que eles colocaram um vídeo lá no Eru falando da comissão Indigentes e de tudo que já estava acontecendo, eu vi que eu era só uma pequena, mínima pecinha do sonho de Deus, sabe? Que eu vi que eu tava sonhando aquilo e que Deus tava sonhando junto comigo. Então naquele dia foi assim, foi uma graça muito grande na minha vida, porque eu não só confirmei que eu traria o sonho comigo na minha mala, mas eu confirmei que eu iria de fato pro intercâmbio. Tanto que na reunião lá no Eru, teve uma reunião lá depois da apresentação para quem estaria fazendo intercâmbio, e o pessoal separou em dois grupos. O grupo de que estava certo, quem iria com certeza fazer o intercâmbio, e o grupo de quem não estava. E eu não estava 100% certo que eu iria ainda. Só que aí eu tava com tanta certeza e com tanta fé, e sabendo que Deus queria isso pra minha vida, e sabendo que Deus queria que eu trouxesse amor comigo, que eu fui e entrei pro grupo de quem tava certo, sem nem pensar duas vezes. E Carol tava comigo, que também tem um vídeo dela aí rolando. Carol tava comigo e eu arrastei a Carol, falei, Carol, tá certo, nós vamos já. E a gente não tinha data pra colocar no negócio da data, e a gente colocou março de 2014, e a gente não tinha certeza, a gente sabia que se a gente viesse, a gente vinha em março. Mas aí não tinha data, a gente colocou março de 2014. Falei, Carol, a gente tem que manter contato com esse povo. E aí a gente começou a ter o contato com a Carol, com a Larissa, com o André, que são da comissão Indigentes, né, que são os responsáveis por essa comissão, são responsáveis por expandir esse sonho. E tipo, tem tudo assim encaminhado, sabe? A gente tá suportando um ao outro, sabe? Amparando um ao outro o tempo todo. A gente tem partilhado muito sobre isso, tem partilhado muito sobre essa vontade de Deus na nossa vida desde então. E antes de eu vir, ainda teve o Seara, que foi lá em Viçosa, onde tudo começou. E aí em Viçosa, né, que vocês estão em Viçosa. E no Seara foi a grande confirmação disso tudo. Porque aí no Seara eu encontrei com o Lucas, que é o coordenador nacional. Eu tive a oportunidade de conversar com o Lucas e de saber como é que estavam os planos no coração dele. E eu tive a oportunidade de conversar com mais gente que estava querendo fazer intercâmbio. E eu fui mais tendo certeza, sabe? Que isso era um sonho de Deus, que isso não era nosso, que a gente só era pequenas, que nós éramos só pequenas peças, e que Deus estava movendo tudo, sabe? E tem tudo sido pela graça, tem tudo sido maravilhoso. Assim, eu tenho vários problemas de medo, as meninas tinham falado até pra fazer esse vídeo sobre medo, e a superação desses medos, mas eu nem quis, porque eu acho que a graça de Deus é muito maior. Então é isso, sabe? Se você tem esse sonho no seu coração, se você ama o Moore muito,
se você se sente em casa quando você está no grupo de oração, se você vai fazer um intercâmbio e você tem essa vontade de levar o amor com você, tamo junto, sabe? E vamos manter contato e vamos dar contato pro pessoal aí pra poder ver o que a gente pode fazer, porque é uma coisa que a única certeza que eu tenho é que é um sonho de Deus muito grande e nós temos essa graça, esse prazer de estar aqui colaborando, de estar dando o nosso nada e Deus fazendo muito com o nosso nada. Então, a frase que fica é: sonhar é crer que Deus fará tudo mesmo que a gente não saiba como acontecerá. Eu falo essa frase pra mim mesma todos os dias. Espero muito efetivar o muro aqui na Universidade de Wisconsin, Stevens Point, e que eu tenho certeza que vai ser tudo pela graça de Deus. Então, vamos embora, vamos carregar o muro na mala e vamos fazer de todas as universidades esse ambiente de amor, esse ambiente de paz, esse ambiente de oração que nós temos quando nós estamos no nosso grupo de oração. E vamos falar de Jesus, vamos ser a face de Jesus, porque muitas vezes é só isso que as outras pessoas têm. Beijo para todos, especial para o Mundo Diamantina. Estou morrendo de saudade de vocês, segurando o choro. Amo muito vocês, meu coração está aí. Beijo. Acreditar em Deus é viver o ontem, hoje, na certeza do que vem do amanhã. E juntos poder dizer que acreditamos na vida de quem deu a própria vida por amor. E então nascerá um novo dia. Olá pessoal, meu nome é Marina, sou do grupo Go Água Viva, Piracicaba, São Paulo. Eu venho aqui falar um pouco sobre a minha realidade de intercâmbio nos Estados Unidos. Já são 6 meses que estou aqui no estado de Oregon. Ainda tenho mais um ano pela frente. E durante esse pouco tempo já deu para conhecer um grupo de brasileiros católicos. Nós sempre vamos à missa juntos. Até conhecemos uma comunidade aqui de universitários católicos chamada Newman Center. Mas ainda não deu pra gente estreitar a amizade com eles devido às férias agora. Mas durante essas férias a gente teve uma vontade muito grande de estar se reunindo mais vezes para falar sobre a palavra de Deus. Bom, desde então vai fazer 1 mês que a gente está reunindo uma vez por semana. O que a gente faz é partilhar sobre a liturgia diária, fazer orações, intenções. De certa forma, isso é uma sementinha que está sendo plantada, mas que com certeza Deus pode fazer muito mais. Então, em nome de Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós brandamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a vos louvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Felipe também, né? Que eu não posso fazer uma boa viagem. Mas o Felipe ainda tem tempo também. Para que fique bem Que ele isso, realmente. Deus possa estar com ele, deixando ele sempre confortável. E saber que daqui a um pouquinho ele está lá também, encontrando ela. E
possa estar com ele, deixa ele sempre confortável. E saber que daqui a um pouquinho ele está lá também, encontrando ela. E... Pelas pessoas que tiveram vídeos, Isso. que elas estão sendo atendidas. Deus Estão proteja elas. viajando, né? Isso. Falando, não estão viajando, que não puderam vir. Estão no viagem. Estamos e continuaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Agora eu vou dormir. Acreditar em Deus é viver o ontem, hoje, na certeza do que vem do amanhã. E juntos poder dizer que acreditamos na vida de quem deu a própria vida por amor. E então nascerá um novo dia. Oi gente, eu sou a Carol, vim do Muro Diamantina e eu tô aqui para falar um pouco da minha experiência Ciência Sem Fronteiras para vocês. Então, o processo Ciência Sem Fronteiras, eu não sei dos outros países, mas para os Estados Unidos já começa a ser árduo antes mesmo de você chegar no país. Porque durante todo esse processo eu tive que viajar, lidar com visto, passaporte, todas as papeladas que eles pedem para o processo e para a universidade. E isso tudo aconteceu em final de período, onde tinha muita prova e tudo isso, que você sabe. Então, durante esse período, antes de vir pra cá, Deus me mostrava e colocava no meu coração, durante as orações que eu fazia no Gol, que era a vontade dele de eu estar aqui sim, que ia ser difícil, que ia ser muito difícil, mas se eu me confiar na providência dele, que não ia me desamparar em momento nenhum. E é isso que tem acontecido e que eu tenho testemunhado e posso dizer isso pra vocês. Que mesmo eu sendo indigna, ele não me desamparou e não me deixou desamparada em nenhum momento. Ele tem suprido todas as minhas necessidades, não os meus caprichos, mas todas as minhas necessidades. Eu tô aqui há 6 meses, fiquei 5 meses no Colorado fazendo inglês. E os primeiros meses foram muito difíceis. Longe da família, longe dos amigos, longe do Gol, que fez muita falta. Mas Deus, aos poucos, ele foi me dando a graça de ter amigos também lá no Colorado, de fazer boas amizades que eu pretendo cultivar e levar para o Brasil. Pretendo ver eles lá, apesar da distância, cada um num lugar diferente do país. Mas eu pretendo sim vê-los. E com o tempo ele também nos deu a graça de fazer um grupo de partilha lá, onde a gente podia ter vivência fraterna e também partilhar da palavra de Deus, que é o mais importante. Isso me deu muito suporte, me deu muito apoio, me deu, mais do que isso, me deu força para continuar. Foi muito importante. E depois desse período, eu recebi um e-mail do pessoal responsável pelos brasileiros aqui, o IAI, e eles falaram que eu ia ser transferida, só que eu não entendi por quê. Eu liguei e a mulher falou que eles não tinham a minha carta de aceite, que eles não tinham recebido, mas eu tinha ela em mãos. Mandei pra eles, mas não resolveu. E então eles falaram que ou eu vinha pra cá ou eu voltava pro Brasil. Então essa foi a minha escolha, eu resolvi vir pra cá, que agora estou em Detroit, Michigan, na Wayne State University, e comecei a universidade aqui agora. E durante esse período de transferência foi muito difícil, mas eu vi a presença de Deus, a misericórdia e a providência de Deus através das pessoas que eu tinha perto de mim, dos amigos mais próximos que eu fiz lá, e através da Bíblia, da palavra, das orações, ele me dava força, ele me fazia sentir o conforto dele, a presença dele, e que aquela era a vontade dele. Então eu vim pra cá. E durante esse período de transferência, para variar, eu fiquei 2 dias sem um lugar para dormir, porque a universidade que eu estava não deixou eu ficar no alojamento, porque eu não era estudante de lá mais. E eu tive que contar com a ajuda dos meus amigos. Dormi no chão do apartamento deles, escondido no alojamento. E eu dei graças a Deus, porque eu estava num lugar seguro
eu tava, né, pelo menos perto deles, e eu não tava na rua. E eu ficava tirando sarro com eles, né? Porque uma coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido aqui, é ter pensamento positivo e ficar alegre diante de todas as circunstâncias. É isso que eu tenho buscado aqui, e acho que é o que Deus está querendo me ensinar. Uma das coisas que Ele quer me ensinar. E é isso, levar na esportiva, ficar alegre, mesmo diante de todas as situações, é o que eu tenho aprendido. E a ter a confiança na providência de Deus, que ainda não é perfeita, mas é o que eu tenho tentado. E é o que Deus tem me dado a graça de experimentar. Então, e eu não troco, apesar das dificuldades, eu não troco essa experiência por nada. Entendeu? Eu não troco nem por um segundo, nem por um minuto da minha vida eu penso em trocar essa experiência por outra coisa. Porque eu sei que tem sido uma experiência muito valiosa e que eu ainda tenho muito mais coisa para aprender, que Deus ainda quer me dar muito mais coisa, muito mais graça. Então, se você sente também esse chamado, não fique com medo. Deus nunca me deixou faltar nada, não vai deixar faltar nada para você. Eu não sei para onde você pretende ir, mas vai nos caminhos de Deus e acredita na providência dele que tá tudo certo. Um beijo para todo mundo e Deus abençoe vocês. Olá, galera. Eu sou Fernanda, do MUR Foz do Iguaçu, e há bastante tempo trazendo no meu coração o sonho de fazer um intercâmbio. E daí, com o Ciências Sem Fronteiras, eu via uma grande oportunidade de eu estar tentando esse intercâmbio. Então, eu tentei 3 vezes até eu conseguir passar. Na primeira vez, não deu certo, eu não tinha o teste de proficiência do inglês. Na segunda vez, eu não consegui anexar o histórico. E daí, naquele momento, eu refleti e vi que não era vontade de Deus naquele momento de eu estar realizando esse intercâmbio. Daí, no final do ano passado, eu acabei descobrindo que eu teria a última chance de tentar esse intercâmbio através de uma amiga que também estava indo para o 9º semestre. Então, eu comecei a rezar, né, e pedi para Deus que se fosse da vontade dele que eu conseguisse passar nesse intercâmbio. Daí, numa noite, Deus me deu o sonho de que eu estaria evangelizando na universidade que ele me enviasse. Mas, assim, o meu humano duvidou. E eu comecei a pensar, assim, como é que seria capaz? Eu tenho pouco tempo de caminhada na Renovação Carismática Católica, eu tenho pouco tempo de Ministério Universidades Renovadas, e eu também não tenho influência no inglês. Eu acho que isso não é coisa da minha cabeça, né? E daí eu comecei a conversar com Deus, né? Eu falei, Senhor, se for realmente da tua vontade, que eu consiga um milagre, que é a nota do TOEFL, que é uma prova em que ela é para quem passa, o pessoal que tem de um nível intermediário de inglês até um nível avançado, né? E conseguir essa nota seria um impossível para mim. Nesse período em que Deus me deu esse sonho e tal, foi bem um período que o nosso gol lá na universidade estava retornando e eu estava com um sonho muito grande de estar evangelizando ali na universidade e também acabei entrando para a coordenação do grupo de oração universitário lá. E com isso, né, com a coordenação, eu tive a oportunidade de ir para o INF. Então eu já fui articulando, né? Se eu conseguir a nota do TOEFL, eu vou lá, eu vou falar com o pessoal do Núcleo Nacional do Ministério Universidades Renovadas para que eles me deem um direcionamento de como suceder, né? Para que esse sonho se tornasse realidade lá nos Estados Unidos. Então, sai o resultado da nota do TOEFL, né? E eu consegui 440 e o mínimo era 437. Então, eu consegui esse milagre. Então, lá no INF, eu participei do workshop no Ministério de Universidades Inovadas e todos os direcionamentos assim, que Deus deu para o Ministério de Universidades Inovadas para esse ano fizeram aflorar em mim ainda mais o ardor missionário. E conversando também com o pessoal do Núcleo Nacional do Ministério, eles abraçaram esse sonho, né, de evangelizar nos Estados Unidos de uma forma tão grande que eu saí de lá
com a paz e com aquela certeza de que daria certo. E ao longo do tempo foi aparecendo mais gente com esse sonho de amor para os Estados Unidos. E daí acabamos formando o grupo na internet em que nós estamos partilhando, né, sobre as nossas realidades e também feito a oração, né, pedindo discernimento de Deus para a gente estar fazendo a vontade dele nesse período de intercâmbio. E ao longo desse tempo de preparo, eu pude ver muita graça de Deus em todo o processo de preparação e também nesse momento estando aqui nos Estados Unidos. Aconteceu assim de muitas pessoas boas aparecendo no meu caminho para me ajudar. Aconteceu problemas na homologação pela CAPES, também atraso de entrega do visto, coisa assim que parecia que era para dar tudo errado e acabou que Deus ia lá, intervia e dava certo. E também muitas pessoas incentivaram, né, fizeram com que eu não desistisse no meio do caminho. Então o discernimento que eu tive ao longo disso tudo é que Deus quis que primeiro eu tivesse o sonho de amor no meu coração, para que depois eu estivesse tendo essa oportunidade de fazer o intercâmbio, eu pudesse levar esse sonho de amor para onde eu fosse, né? E eu não sei bem ao certo o que Deus quer para mim aqui nos Estados Unidos, mas eu me lancei mar adentro e eu estou rezando, né, me preparando, pedindo para que Deus me modele, para que eu possa realmente fazer o que Ele quer de mim aqui nesse período, nesse 1 ano e meio nos Estados Unidos. E o que eu venho dizer para vocês é que para Deus nada é impossível, não são suas limitações, não são as pessoas que te dizem que você não vai ser capaz de fazer as coisas, nem suas imperfeições, nem seu pouco tempo de caminhada que vão te pedir, que vão impedir de que Deus realize a graça em sua vida. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e um abraço para todos vocês. Acreditar em Deus é viver o ontem, hoje, na certeza do que vem do amanhã. E juntos poder dizer que acreditamos na vida de quem deu a própria vida por amor.